Olá, pessoal! Sou a professora Ana Maria de Jesus Teixeira Alves, formada em enfermagem, especialista em enfermagem do trabalho, educação à distância, didática e metodologia do ensino superior e urgência e emergência. Irei acompanhar a trajetória de aprendizagem da disciplina Epidemiologia em Segurança do Trabalho. Através dessa disciplina, você obterá um bom suporte teórico sobre o qual estudaremos juntos, mas nunca se esqueça, a busca constante de conhecimentos extras e atualizações fará o diferencial no seu futuro profissional. Meu desafio com vocês nessa disciplina será motivação e determinação, pois estamos chegando ao fim de uma caminhada de aprendizados que com satisfação estive presente. Peço, portanto, que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, vocês possam postar as mesmas nos nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Irei mostrar no slide seguinte o passo a passo, ok? As informações gerais da nossa disciplina referem-se à epidemiologia com carga horária de 40 horas. A nossa ementa da disciplina é Estatística Aplicada, Coeficientes de Gravidade, Frequência, Morbidade e Mortalidade, Estatísticas Acidentárias no Brasil, Custeio Acidentário e Estudos de Caso. Com quem iremos estudar? Mais uma vez, estamos presentes com o professor formador, o tutor presencial e o tutor à distância. Estes, vocês terão um contato direto, de referência. Temos também o apoio da coordenação do curso e o coordenador de polo, que refere-se à parte administrativa do nosso curso. A nossa distribuição de pontos e instrumentos de avaliação será, então, avaliação semestral na modalidade presencial com a pontuação de 30 pontos, a online individual será à distância com a pontuação de 20 pontos, a apresentação de seminário, no caso, será presencial com a pontuação de 10 pontos, atividades aplicadas, presencial também, com a pontuação de 10 pontos, participação nas atividades propostas lá no nosso fórum, vai ser presencial e terá a pontuação de 10 pontos, participação nos fóruns de discussão da disciplina, será à distância, com a pontuação de 10 pontos, e por último a nossa autoavaliação, que será à distância, e com a pontuação de 10 pontos, totalizando aí 100 pontos distribuídos. A nossa interatividade no AVA vai ser da mesma forma, alunos com o tutor virtual, comigo, com o tutor local, e essa ligação, esse nosso trabalho em equipe o tempo todo, Então estamos juntos aí, todo mundo na mesma plataforma. A unidade 1, essa aula vai até a aula 5, onde trataremos sobre política de saúde no Brasil. A aula 2, a política de saúde no Brasil 2. Na aula 3, história natural da doença. Na aula 4, fases de prevenção primária e secundária. E na aula 5, definições e conceitos em epidemiologia. Dividi as aulas em tópicos pequenos para que você absorva de forma mais positiva. Então, nós teremos 4 unidades, sendo essa primeira composta por 5 aulas. Então, vamos lá. No período entre o ano de 1500 até a chegada da família real aos conceitos de epidemiologia, ainda não eram aplicados pela medicina popular. Somente a partir do século XIX inicia-se a lógica da promoção em saúde e o objeto da medicina, que começa a se deslocar da doença para a saúde. Políticas públicas são os conjuntos de diretrizes adotados pelo Estado para fazer frente a um problema que a sociedade lhe apresenta. Seria mais lógico, então, pensar que toda a política de saúde ela é voltada para melhorar as condições sanitárias de uma população. No entanto, existem outros interesses envolvidos nessa questão. No século XV, surge a medicina moderna no mundo com o caráter científico. Ela é baseada em estudos e investigações de doenças. Segundo Crivellaro, 2012, nesta época havia muitas dificuldades para atender as pessoas doentes. A maioria da população utilizava a medicina popular. Havia poucos médicos e a população ela não tinha um poder aquisitivo para pagar uma consulta. E sendo assim, eles praticavam-se muito a questão de sangria.
que era um método de extrair sangue do doente para curá-lo, bem como o uso também de purgativos nos tratamentos. As ações de serviços de saúde, elas eram organizadas de forma primitiva, sem o controle das doenças transmissíveis na época. Somente a partir do século XIX, inicia-se o período que antecede a ocorrência de doenças. Surge o movimento denominado medicina social ou preventiva, cujo objeto aí começa a se deslocar da doença para a saúde. No Brasil, a polícia médica proveniente da Alemanha do século XVIII tem o seu objetivo aqui reafirmado em intervenções nas condições de saúde e vida da população, vigiando e controlando o aparecimento de novas epidemias. Somente em 1811 que foi criada a Junta de Instituição Vacínica, a qual executava vacinação antivirólica como uma nova abordagem de controle da doença, frente ao conhecimento da existência de agentes etiológicos. Pois bem, com a crise da mão de obra provocada pela abolição da escravatura em 1888, ocorreu um aumento da imigração europeia para o Brasil, onde a população era susceptível a doenças tropicais. O então presidente do Brasil na época, Rodrigo Alves, cujo governo foi marcado pelas ações de higienização, nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar as endemias urbanas e, posteriormente, as rurais em todo o país. Isso no ano de 1903. Além de garantir medidas vacinais obrigatórias contra a varíola, cujo a lei ela promulgava em 1904, o qual gerou a polêmica Revolta da Vacina. Nesse mesmo período, outras doenças levaram à criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de expandir os serviços de saneamento urbano e rural e o combate das endemias rurais. Pois bem, nesse período que antecedeu a chegada da família real, tivemos um Brasil colônia, enfermo, onde a base da cura das doenças eram meramente por ritos, feitiços, práticas, saberes populares. Apenas na década de 1930 que apresentou alterações socioeconômicas e políticas devido ao processo de industrialização. Já em 1942, surgiu o Serviço Especial de Saúde Pública, que tinha como principal objetivo, nesse caso, levar apoio médico-sanitário a regiões afastadas, importantes para o Brasil na época. Neste contexto, com a consolidação de leis do trabalho, já lá em 1943, o trabalhador ele passou a ganhar um salário mínimo, a ter jornada de trabalho de 8 horas por dia, férias, horas extras, direito à licença maternidade remunerada, entre outros auxílios. Foi então um período que foi marcado por avanços na área social, com a criação de consolidação de leis do trabalho e pela assistência previdenciária e médica. Pois bem, no dia 31 de março de 1964, um golpe de Estado, liderado pelos chefes de Forças Armadas, colocou o fim, então, à agonizante democracia populista. O primeiro efeito do golpe militar, nesse caso, sobre o Ministério da Saúde foi a redução das verbas destinadas à saúde pública. Esse período ele foi marcado pela construção ou reforma de inúmeras clínicas e hospitais privados, com financiamento de previdência social. As multiplicações de faculdades particulares de medicina por todo o país aconteceu nessa época. Em 1985, foi criada a nova República, através de eleição indireta de um presidente não militar desde 1964. O relatório final das conferências, ele se pautou em 2 temas: saúde como direito e reformulação do Sistema Nacional de Saúde, que tinha propostas cujas foram definidas na Assembleia Nacional Constituinte, criada em 1987. Nesse caso, neste mesmo ano, foi criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que tinha um objetivo, qual? Principal, como consolidação das ações integradas da saúde.
Somente em 1988 que foi promulgada uma nova Constituição Federal, que garantiu o acesso universal, de forma igualitária, integral da população aos serviços de ações de proteção e recuperação da saúde. Viu só? Essas datas são muito importantes. Frente ao modelo atual agora, o SUS, criado então pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei número 8080 de 90 e o número 8142 de 90, tem a finalidade de alterar a situação de desigualdades na assistência à saúde da população, tornando obrigatório agora o atendimento público a qualquer cidadão, sendo então proibidas cobranças de dinheiro sobre qualquer hipótese. A assistência à saúde, nesse contexto, ela se organiza em 3 níveis de complexidade. Nós temos a rede de atenção primária, onde fazem parte lá os postos de saúde, centro de saúde, unidade básica de saúde. A rede de atenção secundária, onde os serviços ambulatoriais, eles vão prestar um atendimento em especialidades, as redes de atenção, né? E temos também as redes de atenção terciária, que são os serviços ambulatoriais e hospitalares, que eles realizam um atendimento de grande complexidade. Ficou claro? Pois bem, o conhecimento da história natural da doença, ela permite bloquear a evolução da patologia, vez que a prevenção exige uma providência precoce, uma ação antecipada, que será desencadeada a partir do conhecimento de inúmeras causas relacionadas com as características do hospedeiro, do ambiente, do meio ambiente e da facilidade ou dificuldade com que os fatores têm. Ficou claro? Ok. A Organização Mundial de Saúde, então, ela define a saúde como um complexo bem-estar físico, social, mental e não apenas a ausência de doenças. Conceito esse que evoluiu, pois saúde em sua concepção ampliada é o resultado de condições de alimentação, de moradia, de educação, de meio ambiente, trabalho, de renda, de transporte, de lazer, de liberdade e, principalmente, acesso ao serviço de saúde. Essa história natural da doença, ela evolui com uma tríade. Ok. O que é essa tríade? Ela define o modelo de causalidade das doenças. Como que causa? Surge a partir de relações entre agente, hospedeiro e meio ambiente. A doença, então, seria resultante de um desequilíbrio das autorregulações existentes no sistema. Ok? Por meio dessa história e com auxílio da epidemiologia, é possível, então, esquematizar as medidas preventivas, onde temos a fase de prevenção primária, que é constituída por um grupo de ações que podem ser desenvolvidas por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos, visando o quê? Apenas a promoção e a proteção à saúde, de forma a reduzir os fatores de riscos que constituem a ameaça à saúde das pessoas, podendo então provocar a incapacidade de doenças, ok? No campo da proteção, nós temos exemplos, que são exemplos aí, vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância sanitária, exames médicos e odontológicos periódicos, entre outros. Temos um outro tipo de proteção também que eu gostaria de frisar, é a proteção específica, que é a prevenção no seu sentido convencional. Como as diversas causas dos processos patológicos, elas encontram-se na comunidade, no lar e no ambiente de trabalho. Combatem-se esses fatores por meios específicos aplicáveis ao agente, ao hospedeiro e ao meio ambiente. Assim, nesse contexto, nós vamos perceber que bloquear a evolução da patologia, a prevenção, ela exige uma providência precoce. Tem que acontecer antes. Uma ação antecipada que é baseada no conhecimento da história natural da doença. Agora me fala aqui, você percebeu que fase da prevenção primária ela é primordial para evitar que a doença se instale? Utilizando-se de ações de promoção, proteção específica. E aí, o que você me fala?
Neste contexto, o diagnóstico de toda e qualquer doença, ela deve ser feita o mais precocemente possível. Assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a deter a progressão da enfermidade. O trabalho ele deve ser conduzido desde o início com a preocupação de impedir o surgimento de eventuais incapacidades decorrentes de diferentes doenças e danos. Devido, porém, à falha no sistema, de níveis de prevenção anteriores, ou seja, no diagnóstico precoce, o tratamento adequado ele ocorre no sistema de reconhecimento tardio da moléstia. Na prevenção terciária, então, a fase que consiste na reabilitação da recuperação parcial ou total da capacidade no processo de doença e na reintegração do indivíduo ao meio ambiente social e na sua atividade profissional. Isso é preciso que aconteça. Ações de recuperação da saúde, na maioria das vezes, podem e devem ser planejadas por meio de estudos epidemiológicos, definição de cobertura da concentração de ações ambulatoriais e hospitalares, aplicando-se assim parâmetros de atendimento. Já no caso da atenção de grupos de riscos, a previsão é o planejamento dessas ações, tornando-se conjugadas às ações de promoção e proteção. Isso é base. A Associação Internacional da Epidemiologia, ela define, então, epidemiologia como o estudo dos fatores que determina a frequência, a distribuição das doenças na coletividade humana. Agora, enquanto a medicina clínica dedica-se ao estudo das doenças do indivíduo, analisando caso a caso a epidemiologia, ela vai debruçar sobre os problemas da saúde em outros grupos de pessoas. Ok? Ficou claro? Outro ponto importante, são alguns objetivos que vou frisar sobre a epidemiologia. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde da população humana, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução, avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades e identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades. A epidemiologia, nesse contexto, então, ela considera o estudo da distribuição das doenças e agravos de seus determinantes nas populações. Agora, esse estudo ele divide em algumas outras partes. Descritivo, que estuda o comportamento das doenças em uma comunidade. As pessoas podem ser descritas em relação às características herdadas ou adquiridas, às atividades e às circunstâncias. A distribuição dos casos de determinada doença por período de tempo permite, então, verificar como que a doença evoluiu. Utiliza-se desta forma a distribuição geográfica, que é para identificar que forma que a doença se distribui no espaço. Tem uma outra parte interessante também, que é a forma analítica, quando busca analisar as causas de um determinado processo, ou seja, através do processamento e análise das informações obtidas na fase descritiva, essa anterior. Outro ponto seria a analítica, que ela busca os determinantes do processo em questão, ou seja, saber os motivos por intermédio do processo e análise das informações obtidas na fase descritiva. Depois vem a análise dos dados. Essa aí ela vai buscar estabelecer associações de causa e efeito e a formulação e execução do teste de hipóteses. E por último, que eu vou frisar, vem a conclusão das ações e das atividades, que são meramente conhecimentos necessários sobre o comportamento de determinada doença ou agravos de saúde de seus fatores condicionantes, de forma a racionalizar e tornar oportuna a aplicação de medidas que venha, que isso fique claro, a interromper aquela cadeia epidemiológica nas doenças transmissíveis, como criar mecanismos de controle e prevenção nas doenças não transmissíveis. Pois bem, a partir dos conhecimentos necessários sobre o comportamento de determinadas doenças ou agravo à saúde de seus fatores condicionantes,
Se definirá então a aplicação de medidas capazes de interromper essa cadeia nas doenças transmissíveis, bem como criar mecanismos de controle, prevenção nas doenças não transmissíveis. O elo dessa cadeia ela pode ser quebrado ou rompido através da adoção de medidas. Veja como fica claro na apresentação do slide. Essa é a cadeia epidemiológica, onde nós temos aqui no centro a cadeia epidemiológica, que ela é composta por outros fatores intercorrentes. No caso, temos aí em primeiro tópico o agente infeccioso. Esse agente infeccioso, ele está intimamente ligado às fontes, o local onde os micro-organismos vivem, multiplicam-se e utilizam-se como veículo para atingir o indivíduo. Um exemplo disso aí seriam as pessoas, a água, a superfície. As fontes, elas estão ligadas às portas de saída. O que são isso? São secreções, gotículas, outros fluidos que estão diretamente ligados ao ser humano. Essa porta de saída, ela está ligada à forma de transmissão. Como que essa doença ela vai ser transmitida? Através do contato lá, de uma troca de fralda do seu bebê, a fruta que você compra na verdureira e não faz a higienização de forma correta, né? Através do falar, né? Essa proximidade do falar com pessoas adoecidas, no caso, as sujidades da sua residência ou do ambiente em que você vive, a forma como você cozinha os alimentos e você prepara esses alimentos, né, para a sua mesa. E por último aí, frisando a lavagem das mãos. É muito importante que venhamos a fazer de forma correta a lavagem das mãos, porque é um fator de destaque na forma de transmissão de doenças. Então, essa forma de transmissão, ela está ligada também à porta de entrada. Qual seria a porta de entrada do nosso organismo? Seria do nosso corpo, né? Seria boca, nariz, olhos. Então, a minha mão está suja, eu passo nos olhos, né? Estou com coriza, aí tenho contato, essa coriza com as mãos e contato com outras pessoas, né? Eu levo a sujidade das mãos para a boca. Então, tá vendo a importância da lavagem das mãos? Então, é importante que se quebre esse elo aí, essa ligação dessa forma de transmissão. Você consegue diminuir e minimizar esse tipo de situação através de uma lavagem bem lavada das mãos. E aí, por fim, a porta de entrada, ela atinge diretamente o nosso indivíduo, seja bebê, seja adolescente, adulto, né? Em atividades que realizamos ou não. E esse ciclo é um ciclo, né? E ele só pode ser quebrado através de meios que você possa evitar que essa cadeia evolua, ok? A epidemiologia obtém, então, através do estudo dos fatos que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas, o conhecimento necessário aí sobre o comportamento de doenças relevantes para a saúde da população e contribui no planejamento e avaliação dos programas e serviços de saúde. A epidemiologia, então, ela obtém através do estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas, o conhecimento necessário sobre o comportamento das doenças relevantes para a saúde da população e contribui para o planejamento e a avaliação dos programas e serviços de saúde. Por hoje é só. Espero que tenham absorvido essas informações que são bases para as nossas próximas aulas. Bons estudos e até a nossa próxima aula.